Olá, boa tarde, 12:04 em Belo Horizonte. Hoje é segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. Está no ar o Rede Notícia, em transmissão simultânea pela TV Horizonte, canal 30, Rádio América em sintonia FM 107.1 e também pela Rádio Cultura, AM 830, emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte. Aqui João Eduardo Santana. Boa tarde, Milene Alves. Boa tarde, João. É isso mesmo, eu sou Milene Alves e é um prazer estar na sua companhia. O Rede Notícia é um jornal dinâmico, rápido e informativo, feito especialmente para você. Muito bem, confirmando a hora, 12:04, e eu quero chamar a você, telespectador e ouvinte, a participar do Rede Notícia com a gente. É muito fácil, viu? É só mandar aquela mensagem pra gente no WhatsApp do Rede Notícia. O número tá na tela e eu quero dizer pra você, é o 31 99680 2910. Anota aí no seu WhatsApp, 99680 2910, e você nos ajuda a fazer o Rede Notícia e todos os produtos da Rede Catedral de Comunicação Católica. E nós queremos você também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal TV Horizonte Oficial, e nos seguir no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Agora, 12:04, nós começamos o Rede Notícia de hoje com os destaques da pauta policial. Um homem de 22 anos é suspeito de matar o próprio pai, de 87, durante o domingo. Esse crime aconteceu em uma casa do bairro Betânia, na região oeste aqui da capital. A mãe do suspeito, esposa da vítima, de 62 anos, chegou do trabalho e viu o marido morto com diversas facadas. Em seguida, ela se deparou com o filho nu, andando em direção à rua. A polícia foi acionada e tentou conter o homem com disparos de arma de choque sem sucesso. Um dos policiais atirou em sua perna. Ele foi socorrido para o Hospital João 23, onde segue preso sob escolta. O corpo do idoso assassinado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O suspeito é usuário de drogas e seria portador de problemas psiquiátricos. O caso segue sendo investigado. Agora, 12:05, ao menos 2 casos de violência envolvendo torcedores de Atlético e Cruzeiro foram registrados nas últimas horas aqui em Belo Horizonte e também em Ibirité, na região metropolitana. Na capital, 6 integrantes de uma torcida organizada do Cruzeiro foram presos por suspeita de agredir e perseguir um homem de 39 anos, membro da Galocura, que é uma das torcidas organizadas do Atlético. O caso aconteceu no bairro Inconfidência, na região da Pampulha. A vítima teve apenas ferimentos leves e foi atendida em uma UPA. Os policiais receberam a informação de que o grupo de cruzeirense estava perseguindo o atleticano na Avenida Abílio Machado. Os militares abordaram um carro que estava na contramão e dentro do veículo estavam os 6 homens, que acabaram presos. Já em Ibirité, 2 homens de 24 e 25 anos foram presos após se envolverem em uma confusão com atleticanos no centro da cidade. A polícia então interceptou um veículo que escoltava um ônibus de torcedores do Cruzeiro que seguia para o Mineirão. Nesse carro foi encontrado uma arma de fogo, um soco inglês, drogas e 13 bastões de madeira que seriam usados para brigas no estádio. O veículo modelo Palio teria sido usado para dar fuga aos suspeitos envolvidos na confusão lá em Ibirité. A Polícia Civil está investigando esses 2 casos. Essa briga de torcida é uma tristeza, né? E logo mais aqui no Rede Notícia, o Júnior Brasil chega para a gente comentar sobre o lado bom do futebol, que é a disputa que acontece dentro do campo. Muito bem, agora 12:07, 2 acidentes de trânsito marcaram a madrugada desta segunda-feira em pontos distintos aqui da capital. O primeiro, por volta das 2 horas da manhã, aconteceu no viaduto da BR-040, na altura do bairro João Pinheiro, na região noroeste. Um motorista por aplicativo perdeu o controle da direção de seu veículo e acabou capotando, vindo a cair em seguida na marginal da Avenida Delta. A mulher, condutora do veículo, não se feriu, mas ela entrou em estado de choque. Não houve impactos no trânsito da região, o carro foi rebocado por um agente particular. Já na região da Pampulha, por volta das 5 da manhã, um veículo modelo Ranger de cor azul bateu em um poste e acabou atravessado na pista da Avenida Antônio Carlos, no sentido centro de BH, na altura do Shopping Pampulha Mall. Segundo informações de populares, o motorista fugiu do local após a batida. Um grande congestionamento se formou até a retirada da caminhonete. A Polícia Civil investiga o caso.
Muito bem, agora nós vamos falar ao vivo com a repórter Erlane Grace, que traz os detalhes de outro acidente que aconteceu aqui bem pertinho da Rede Catedral de Comunicação Católica na manhã de hoje. Erlane, você nos escuta? Boa tarde. Boa tarde, João Eduardo, Milene, a todos que nos acompanham. Aconteceu um acidente hoje cedo aqui no anel rodoviário. O motociclista morreu aqui na altura do bairro Dom Cabral. De acordo com os bombeiros, o chamado foi às 6h45. Duas motos bateram no quilômetro 535 da rodovia. Um dos condutores do sexo masculino foi encontrado sem vida na via e o outro foi levado ao hospital com ferimentos. As motos, uma CG Titan e uma Bros, ambas vermelhas, ficaram bastante danificadas. Uma delas foi arremessada a quase 100 metros de distância. O impacto interditou parcialmente a pista e complicou o trânsito no pico da manhã. Agora a perícia já esteve no local e a pista já está liberada. João, Milene, volto com vocês. Obrigada, Erlane. Teve acidente também no interior de Minas. 4 pessoas morreram, entre elas uma criança de 4 anos, depois que um ônibus de turismo capotou. Hoje de madrugada na BR-491, na altura de Varginha, no sul de Minas. O Corpo de Bombeiros informou que o ônibus estava lotado, com cerca de 45 pessoas. Depois do capotamento, o ônibus ainda teria caído em um barranco às margens da rodovia. O ônibus saiu de Niterói, no Rio de Janeiro, com destino à cidade mineira. Um hospital de Varginha recebeu 33 vítimas desse acidente, nenhuma em estado grave. A Polícia Civil foi acionada e agora investiga as causas do acidente, agora 12h10. 500 mil de eleitores de Minas Gerais podem perder o título de eleitor. O repórter Newton Lopes tem mais detalhes. Mais de 500 mil pessoas podem ter o título de eleitor cancelado em Minas Gerais por não terem apresentado justificativa para a ausência nos 3 últimos turnos de votação. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o prazo para regularizar a situação vence hoje, dia 19 de maio. Depois dessa data, os eleitores com pendências vão ter o título cancelado e ficarão sem o documento exigido em situações como efetivação de matrícula em instituições de ensino e emissão de passaporte. Para saber se está em dia com a Justiça Eleitoral, o interessado pode acessar o autoatendimento eleitoral no site tse.jus.br e escolher a opção de débito eleitoral ou conferir no aplicativo e-Título. Em caso de pendências, a regularização deve ser feita somente em canais oficiais da Justiça Eleitoral. Esse processo pode ser feito também de modo presencial em qualquer cartório eleitoral ou central de atendimento ao eleitor. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. Agora 12h11 e o TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, inaugura amanhã um posto de cadastramento biométrico de eleitores na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte. O posto vai funcionar no Núcleo de Cidadania, com entrada pela portaria da Avenida Churchill, número 505, no bairro Santa Efigênia. O novo ponto do TRE deve atender até 80 pessoas por dia, por agendamento ou ordem de chegada. Além da biometria, a população poderá fazer alistamento eleitoral, revisão e transferência de título de eleitor, emissão de certidões e requerimentos de regularização eleitoral, dentre outros serviços. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida sobre a sua situação eleitoral, você pode acessar o site tse.jus.br. Anote aí, tse.jus.br. Mais um dia, mais um registro de falta d'água. Os bairros Gutierrez, na região Centro-Sul, Cidade Nova, Horto, Sagrada Família e União, da região Nordeste de Belo Horizonte, além de outros 15 bairros da região Central de Contagem, na Grande BH, estão sem água hoje devido a 3 obras de manutenção realizadas pela Copasa. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra gradativamente durante a noite de hoje. Agora, 12h12, gripe aviária preocupa autoridades sanitárias em Minas e risco de contaminação faz estado descartar toneladas de ovos. A gente chama agora para o Rede Notícia o repórter Giovanni Rodrigues. Como medida de prevenção à gripe aviária, o governo de Minas anunciou que vai descartar 450 toneladas de ovos fecundos e outros materiais no centro-oeste do estado. Essa decisão foi tomada após uma reunião emergencial entre o Executivo e o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, confirmar o primeiro caso da gripe aviária no Brasil. Os ovos descartados vieram de uma granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde o vírus foi detectado
e foram enviados para o descarte para evitar qualquer risco de disseminação da doença em Minas Gerais. Importante destacar que Minas Gerais é um dos maiores produtores de ovos do país, ocupando a segunda posição na produção nacional, e esses ovos não eram destinados ao consumo humano, mas sim à reprodução de aves. Além do descarte, Minas segue monitorando a situação com ações de prevenção, rastreamento e controle sanitário em parceria com o Ministério da Agricultura. O Instituto também realiza vigilância contínua contra outras doenças em aves. O governo do Rio Grande do Sul, em nota, disse que montou 7 barreiras sanitárias para vistoriar todos os veículos de carga viva, os que transportam ração e fazem coleta de leite, que são veículos que circulam em diversas propriedades rurais. No raio de 3 quilômetros, automóveis de passeio também serão desinfectados. Os pedestres não são o foco da ação. Segundo o governo, a gripe aviária não representa risco para a população, pois não é transmissível pelo consumo de carnes ou ovos. A confirmação da gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul resultou na suspensão das exportações de frango para a China, União Europeia, Argentina, Uruguai, Chile, México, Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Filipinas. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigada, Giovanni. E a Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a parcela de maio do Bolsa Família. Os pagamentos serão escalonados e seguem até o dia 30 para famílias com número de inscrição social de final 0. Ao todo, mais de 20 milhões de famílias vão receber o benefício neste mês. Muito bem, moradores de alguns municípios do Amazonas, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e São Paulo, que estão em situação de emergência ou em calamidade pública, recebem o pagamento hoje, independentemente do número de inscrição social. Lembrando que o calendário completo do Bolsa Família você confere no portal gov.br. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar da noite de clássico no Mineirão e do tornado que atingiu várias regiões dos Estados Unidos durante o fim de semana. Agora são 12h15. Meio-dia e 18, nós estamos de volta. Agora nós temos Júnior Brasil chegando ao Rede Notícia para fazer uma análise do empate entre Cruzeiro e Atlético que movimentou a noite de domingo. Ô Júnior, boa tarde. Eu achei esse horário de 8h30 da noite muito fora de mão. Eu, pelo menos, como acordo de madrugada, não pude ver o jogo. O torcedor, mesmo com essa questão de horário, foi para o campo, né? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, um abraço para você, João, Milene, amigos e amigas. Além disso, frio, João. Ainda assim, mais de 60 mil torcedores do Cruzeiro compareceram. O horário, eu concordo com você, é inapropriado. Um 0-0 que o Cruzeiro foi melhor. Para muitos, o Cruzeiro amassou o Atlético e, sobretudo, no primeiro tempo. O Cruzeiro criou mais chances, o Atlético jogou nos contragolpes. E o Atlético não foi um time com muita inspiração. O Hulk, depois do jogo, disse que estava sentindo. A Arana, no primeiro tempo, foi substituído. Do lado do Cruzeiro, um time organizado, um time aguerrido, um time que criou 3 vezes mais oportunidades que o Atlético. Só que pecou na hora de finalizar. Teve também polêmica de arbitragem. Torcedores do Cruzeiro pedem um pênalti que não foi marcado em cima de Fabrício Bruno. Lianco, que cometeu a arbitragem, não assinalou e o VAR não apareceu. Destaques: Lianco pelo lado do Atlético, Lucas Silva pelo lado do Cruzeiro. Foi um jogo muito aguerrido, muito pegado, mas faltou em muitos momentos qualidade. E para você saber mais sobre o clássico, a partir de 1 da tarde, eu estou com Bola na Rede, na TV Horizonte e na Rádio América. É com vocês aí do estúdio. Obrigada, Júnior. E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e membros da Polícia Federal concedem, neste momento, entrevista coletiva sobre a prisão de Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, um dos nomes mais importantes na hierarquia do PCC, o primeiro comando da capital. A prisão aconteceu na cidade boliviana de Santa Cruz de la Sierra, onde foi capturado com um documento falso em uma operação formada pela Interpol.
Muito bem, agora meio-dia e 21. Foragido desde 2020, Tuta usava pelo menos 6 codinomes e liderava um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro com o uso de laranjas em empresas de fachada, conforme a Polícia Rodoviária Federal. Ele já foi condenado a mais de 23 anos de prisão e recentemente recebeu uma nova pena superior a 12 anos por crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro e outras questões. Agora, meio-dia e 21, o Supremo Tribunal Federal começa a ouvir hoje, às 3 da tarde, depoimentos de testemunhas de acusação e defesa dos réus do núcleo 1 da trama golpista, formada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Até o dia 2 de junho serão ouvidas 82 testemunhas indicadas pela Procuradoria, que faz a acusação, e pelas defesas dos acusados. Os depoimentos vão ocorrer por videoconferência simultaneamente para evitar a combinação de versões entre as testemunhas. Depois dos depoimentos, Bolsonaro e os demais réus serão convocados para o interrogatório, que ainda não tem data definida. Agora, meio-dia e 22, os destaques da pauta internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está triste com a notícia do diagnóstico de câncer de próstata de Joe Biden, seu antecessor. A equipe do ex-presidente democrata revelou a doença neste domingo e disse que o caso é agressivo. Biden também está com metástase óssea. Durante a corrida presidencial no ano passado, Trump criticou a saúde do rival diversas vezes publicamente. O republicano questionou as capacidades cognitivas e o declínio associado à idade de Biden. Em julho, Joe Biden anunciou a retirada da disputa após protagonizar diversos episódios constrangedores em que aparecia aéreo ou trocava o nome de pessoas. Nós continuamos nos Estados Unidos. Um tornado atingiu estados americanos e deixou dezenas de mortos e muitos estragos materiais neste final de semana. Por exemplo, em Kentucky, pelo menos 14 pessoas morreram na noite do último sábado. Já em Missouri, um vídeo registra o exato momento em que o tornado passa no condado de Scott, na sexta-feira. No local, o fenômeno deixou 2 mortos. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram casas destruídas, carros quebrados, árvores arrancadas e muita devastação. Alguns estados, como o de Kentucky, declararam estado de emergência, já que além das vítimas, milhares de sobreviventes estavam sem energia elétrica. Agora, meio-dia e 23, fortes chuvas atingem a província de Buenos Aires, na Argentina, também desde a última sexta-feira. Até então, 3 pessoas estão desaparecidas e aproximadamente 3.000 precisaram deixar as suas casas. O temporal atingiu a região norte da província, como a própria capital Buenos Aires e a área metropolitana, que tem cerca de 15 milhões de habitantes. As autoridades argentinas estimam que 3.000 pessoas foram evacuadas em 21 municípios. O governo do país, ao lado das províncias, lançou operações de emergência com brigadistas, veículos de resgate e itens como colchões, cobertores, roupas secas, água potável e alimento para os afetados. Muito bem, agora meio-dia e 24, e milhares de fiéis se reuniram ontem na Praça de São Pedro, no Vaticano, para o início oficial do pontificado de Sua Santidade, o Papa Leão XIV. A gente volta à redação da Rede Catedral agora com o repórter Léo Apolinário. Léo, você me escuta? Boa tarde. Boa tarde, João, Milene, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, João, ontem foi a missa de início do pontificado do Papa Leão XIV e a solene cerimônia, João, teve início dentro da Basílica Vaticana, em oração diante do túmulo do apóstolo São Pedro, junto com os patriarcas das igrejas orientais. De lá, o evangeliário, o palio e o anel de pescador foram levados em procissão para o altar no ato da Praça São Pedro. Na homilia, o Papa pediu união e amor à humanidade, condenou o sistema econômico que explora os recursos da terra e marginaliza os pobres, viu? Leão XIV também falou da doutrina do seu antecessor, Francisco, e também pediu para uma igreja católica unida e que seja um fermento de esperança e unidade para o mundo, conciliador. Bom, Leão também ele se emocionou, viu? Quando ele recebeu o anel de pescador, recebeu o palio, foi um momento bastante emocionante. O vice-presidente dos Estados Unidos,
Deide Vence, um convertido ao catolicismo que teve desentendimentos com Francisco sobre as políticas rígidas de imigração do governo Trump, ele esteve lá no Vaticano e liderou a delegação americana. Quem esteve também foi o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que compareceu e teve também um momento ali com o Papa Leão XIV. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ele foi representando o governo brasileiro e entregou uma carta convidando o Papa para participar da COP30, que será em Belém em novembro deste ano. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Léo. E agora, voltando para BH, com shows e momentos de oração, os católicos se reuniram para celebrar os 35 anos de um dos eventos religiosos mais importantes do estado. Quem esteve por lá foi o João Eduardo, que está aqui do meu lado. Vamos conferir. E o domingo foi de muita fé e alegria para católicos de todo o estado que se reuniram no ginásio do Mineirinho, região da Pampulha, na capital, para a edição de número 35 do Cristo é o Show, um dos maiores eventos religiosos de Minas Gerais. A festa, coordenada e produzida pela comunidade católica Mundo Novo, contou com apresentações musicais e momentos de oração. O ponto alto da celebração aconteceu no meio da tarde, com a missa presidida por padre Marcelo Rossi e concelebrada por vários religiosos. O sacerdote falou da alegria em estar mais uma vez em Belo Horizonte, justamente no dia que marcou o início do pontificado do Papa Leão XIV. Hoje estou celebrando, primeiro, 30 anos, 5 meses, 8 dias de sacerdócio. Então, jubileu de pérola. Tendo a alegria de iniciar o pontificado do Papa Leão XIV, que no nascimento do nosso amado São João Paulo II começou a vocação de muitos. 35 anos aqui dessa obra tão maravilhosa, poder celebrar a vida e ao mesmo tempo agradecer também, daqui 2 dias, olha a providência, o Eros e eu fazemos aniversário juntos, dia 20 de maio. Então eu vou completar 58 de idade, o Eros 54, mas buscando uma intimidade para uma eternidade. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil, participou da missa e ressaltou a importância de eventos como este na capital. É um grande evento, a gente tem que proporcionar mais para a cidade. A Igreja Católica está de parabéns, conversava com Dom Valmor antes de vir para cá, né? Já falávamos desse evento, Cristo é um show, literalmente, né? Porque a gente vê a fé das pessoas, a gente vê o quanto as pessoas buscam um mundo melhor, um mundo mais pacificado. E essa é a nossa função também como prefeito da cidade, pacificar as coisas, melhorar a vida das pessoas mais simples, das que mais precisam, e ver esse Mineirinho lotado de pessoas que têm fé, que acreditam que com Deus a gente pode tudo. Fundador da comunidade Mundo Novo e deputado federal, Eros Biondini não escondeu a emoção ao ver o ginásio do Mineirinho lotado. Para o cantor, foi a realização de um sonho. O problema é como cantar com essa vontade de chorar, com essa emoção que toma conta do meu coração. Idealizei esse evento há 35 anos, sem maiores pretensões. Eu só queria que os jovens experimentassem aquilo que eu tinha experimentado, desse grande amor de Deus. E isso aconteceu, e aí então quisemos fazer o segundo, o terceiro, e já chegamos aos 35 anos. É o único evento no Brasil, considerando todo tipo de segmento, que durou 35 anos ininterruptamente, sem ter faltado nenhuma edição. E hoje é um dia glorioso. Não é só por causa dos 35 anos de missão que eu completo, ou 1000 shows que eu vou fazer, eu e Padre Marcelo completando aniversário, mas muito mais que isso. Hoje inicia o pontificado do nosso querido Papa Leão XIV. Hoje, Papa João Paulo II, o grande inspirador da minha missão, completaria aniversário. São tantos sinais no ano jubilar, né, onde o Papa Francisco foi também para o céu. Então são tantas coisas para se celebrar que não tem quem não se comova, quem não se emocione. O Cristo é o Show também contou com a presença de Padre Fábio de Mello e irmã Kelly Patrícia, além de outros cantores católicos. A próxima edição do Cristo é o Show já tem data para acontecer. 15 de novembro de 2026, evento que vai contar com a presença do cantor católico Frei Gilson. Já tem data marcada, então. O próximo Cristo é o Show, dia 15 de novembro de 2026, com a presença de Frei Gilson, que sem dúvida alguma é um dos maiores cantores católicos da atualidade. Agora, 12h30, tem novidade a partir de hoje na Rede Catedral de Comunicação Católica. A partir desta tarde, às 4 horas, começa o novo Falando de Vida, tanto na Rádio América quanto na TV Horizonte, com o apresentador
apresentador, meu amigo querido José Carlos Piotto. O programa vai convidar você a refletir sobre o envelhecimento saudável, a espiritualidade e os caminhos da fé em todas as fases da vida. E o Manhã América com o Paulo Roberto também tem novidades. Agora o programa tem 2 horas de duração, de 7 às 9 da manhã, na América FM. Outro destaque é o programa De Bem com Você, e quem traz os detalhes é a apresentadora Nikele Fonseca. Boa tarde, Nikele. Boa tarde, Milene. Boa tarde, João Eduardo. É isso mesmo, tem novidade no De Bem com Você a partir de hoje. O programa que costumava ser exibido às 4 da tarde, agora, gente, é exibido a partir das 8 da noite. Então anota aí, na TV Horizonte, todas as segundas-feiras, às 8 da noite. Na Rádio América, a gente continua aos domingos, a partir das 8h15, viu? De Bem com Você é um programa leve, descontraído, sempre com dica voltada para a saúde, bem-estar, qualidade de vida. Eu já vou contar para vocês o tema de hoje. Nós vamos falar sobre saúde capilar, com foco em queda capilar. Eu recebo nesse programa a dermatologista Marcela Matos Simões, o cabeleireiro Hugo Antunes, a psicóloga Carol Campos, e tem muita dica, viu, gente? Dica, inclusive, para saber lavar o cabelo direito, porque eles contaram que tem gente que não sabe. É isso, todos estão convidados. Volto com vocês. Boa sorte, viu, minha amiga querida? E nós vamos acompanhar, viu? Agora, 12h32, nós vamos para o intervalo. Agora é o tempo de tomar uma água. E na volta, eu e Milene vamos receber aqui no estúdio o secretário de Saúde de Belo Horizonte, Dr. Danilo Borges. Uma atenção muito grande para a síndrome respiratória aguda grave e um balanço sobre a saúde em Belo Horizonte. Fica aí, não vai embora não. 12h32. Muito bem, 12h35, nós estamos de volta com o Rede Notícia. Nossa saudação afetuosa a você que nos acompanha pelas emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte Canal 30, Rádios América FM 107,1 e Cultura AM 830, além, é claro, dos nossos canais digitais, não é isso, Milene? Isso mesmo, João. E com a chegada do frio, crescem também os casos de doenças respiratórias e o aumento no fluxo de pacientes nos hospitais públicos é visível, preocupando e muito as autoridades. Sobre isso que vamos falar agora com o secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, doutor Danilo Borges. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Milena. Boa tarde, João. Prazer estar com vocês aqui e com quem nos assiste. Alegria nossa de recebê-lo. Secretário, para início de conversa, eu tenho conversado com o senhor esses últimos tempos, né? Praticamente todos os dias, acompanhando a síndrome respiratória aguda grave. A gente sai da dengue, né? E acaba caindo nas doenças respiratórias. Parece que a vida do secretário não tem sossego, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu queria que você começasse fazendo um balanço para a gente sobre a situação das síndromes respiratórias aqui em Belo Horizonte. Como que a prefeitura está lidando com isso e quais são os números que a gente tem até o momento? Bom, a gente realmente, né, não tem trégua e essa é uma grande frente que tem demandado muito trabalho de todos que estão ali na Secretaria Municipal de Saúde. Só esse ano, né, a gente já superou a marca dos 300 mil atendimentos e a gente tem observado, né, como vocês mesmos disseram, o sistema de saúde está muito sobrecarregado, as UPAs, os centros de saúde estão cheios. E a gente espera já ter atingido o pico de demanda por atendimento, mas a população não vai perceber essa melhora ainda. Nas próximas 2 semanas a gente vai ver ainda as unidades lotadas, porque os casos estão chegando muito graves, sabe, João? A gente tem visto que são pacientes que não têm passagens muito rápidas pelo sistema de saúde. Eles acabam ficando muito tempo, né, secretário? Fica mais tempo. O próprio atendimento também, ele é mais demorado. Você citou a dengue, né? Quando a gente compara com o atendimento à dengue, é um atendimento muito mais ágil. Da doença respiratória, além das avaliações, são feitos medicamentos e a equipe avalia novamente o paciente. Antes de decidir pela internação ou pela alta. É por isso que a gente fez um grande plano de enfrentamento, né, para as doenças respiratórias, a gente contratou mais profissionais, a gente completou e ampliou a equipe de pediatras nas UPAs, a gente reforçou também profissionais para manter os centros de saúde abertos aos finais de semana. Já são 2 finais de semana que 5 centros de saúde da capital funcionam, não só
para atendimento à doença respiratória, mas também para vacinação. Está dando certo a iniciativa, então? Está dando certo e a gente deve repetir esse final de semana. Lembrar quem nos assiste, né, que o vírus que está majoritariamente circulando é o influenza. E esse vírus, ele está ali na vacina. É uma doença imunoprevenível. Então, a gente ainda tem a cobertura vacinal aquém do que a gente gostaria. Nós estamos algo em torno de 36% de cobertura vacinal. A nossa meta é 90%. E é fundamental que a gente alerte, né, a população para que eles venham se vacinar, especialmente os idosos e as crianças, mas também as gestantes. São seguros os imunizantes, são gratuitos, são testados, né? Tem décadas que a gente usa esse tipo de imunizante, então não tem o que temer, não há por que não se vacinar. Secretário, só para a gente entender um pouquinho melhor como vocês estão lidando com essa alta demanda, tiveram abertura de novos leitos também, né? Tem quantos foram, onde foram e se tem previsão de abrir mais? A gente só de pediatria abrimos 43 novos leitos no Hospital de Lombernes, no Hospital da Baleia e no Hospital Ciências Médicas. Mas a gente também está lidando com os parceiros, com os hospitais que temos contrato, para que eles aumentem a sua capacidade de atendimento para os adultos. A gente ainda está muito preocupado com o perfil de gravidade dos idosos. Geralmente porque tem outras doenças associadas, né? Às vezes doenças pulmonares mesmo. São as comorbidades, né, secretário? As comorbidades, e que nessa época de frio, né, é bastante preocupante. E boa parte deles também não estão imunizados. Algo em torno de 30% nesse grupo, de 60 anos ou mais. Ou seja, secretário, agora é 12h40, a gente está conversando com o Dr. Danilo Borges, secretário de Saúde de Belo Horizonte. Pelo que eu vejo do esforço da prefeitura em tentar sanar esse problema todo, tudo se resume na prevenção através da vacina. É isso mesmo? Tudo se resume na vacina? A maior parte é a vacina. Mas outros autocuidados, né? Alimentação adequada, hidratação, ficar em ambientes mais ventilados, né? Evitar aglomerações. Se tiver com sintoma gripal, não ir para esses lugares, né? São medidas que são simples e que estão ao alcance de todo mundo. Entendi. Secretário, a gente está falando de vacina e tudo mais. As pessoas não se vacinam porque elas têm medo da vacina ou porque elas ficam, às vezes, a pessoa mais idosa fica com preguiça de ir ao posto. Vocês conseguem fazer esse levantamento? Por que as pessoas têm tanto medo da vacina? É de um tempo para cá? Tem a ver com política? Como que é essa questão? Como que vocês veem isso? É multifatorial, João. É a chamada hesitação vacinal, né, o nome do fenômeno. Hesitação vacinal. Isso vem uma somatória de situações que tem pesado negativamente para a decisão individual de se imunizar. Seja por fake news, né, notícias falsas envolvendo a segurança, seja por uma ideologia político-partidária que também não deveria contaminar uma discussão que é eminentemente técnica, de saúde, mas também uma sensação de que se o outro está vacinado, aquilo serve para mim, para me imunizar também, e isso não é verdade. É individual, né, a imunidade. Então, são várias questões que a gente tem que combater com informação e facilitando também o acesso. A estratégia de abrir os centros de saúde ao final de semana é para isso, para facilitar para aquele que está trabalhando, que não consegue durante a semana. E nos próximos dias a gente vai multiplicar locais de vacinação. Vamos colocar em shopping centers, em estações de trem e de ônibus de grande movimentação, para facilitar o acesso das pessoas aos imunizantes. Secretário, agora 12h42, deixa eu falar agora sobre Covid-19. A gente sabe que por mais que a pandemia esteja controlada, existem casos ainda e é uma síndrome respiratória aguda grave como as outras, né? A prefeitura está com imunizantes disponíveis, tem esse apelo para vacinação também? A prefeitura está de olho nos casos da Covid? Sim, a gente monitora diariamente os casos de Covid e hoje eles não são uma preocupação. É uma prova de que a vacinação, né, mudou completamente a história da doença, né, no mundo inteiro. O Ministério da Saúde recomenda que alguns grupos tomem as doses de reforço para a Covid e a Prefeitura de Belo Horizonte tem as doses disponíveis para vacinar esse grupo. São trabalhadores da saúde, alguns trabalhadores da educação,
pessoas com mais de 60 anos e com a imunidade debilitada. Todos eles têm que tomar dose de reforço e está disponível nos 153 centros de saúde da capital. Danilo, como é que está a relação com o Estado? A Secretaria tem ajudado o município, tem ajudado Belo Horizonte a lidar com essa alta demanda? Sim, Milena, a relação é muito boa. A gente tem contato muito próximo com o secretário estadual de saúde. O próprio decreto de emergência em saúde que Belo Horizonte publicou, ele permite que a gente tenha acesso a recursos, né, tanto estaduais quanto federais. A gente espera uma ampliação de leitos nos hospitais da rede FEMIG, né? A gente tem observado um esforço do Estado nesse sentido de ampliar leitos, tanto de pediatria quanto leitos para adultos. E a várias mãos mesmo que se enfrenta um problema tão complexo como esse das doenças respiratórias, né? Secretário, agora é 12h44, já estão me falando no ponto que eu preciso ir para o intervalo, mas eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. Ano passado, a maioria das pautas que eu fiz nessa época do ano foi o hospital de campanha. Ficava lá na zona norte de Belo Horizonte, no Arão Reis, todos os dias acompanhando montagem, desmontagem, demanda. Se precisar, vai ter hospital de demanda? Hospital de campanha, melhor dizendo? Se precisar, vai ter. A diferença é que o perfil de atendimento para as doenças respiratórias, ele geralmente não fica bem acomodado no modelo do hospital de campanha. Entendo. Mas a gente tem um hospital temporário previsto no nosso plano. Se precisar, nós vamos lançar a mão dele. Muito bem. Agora, 12h45, 12:45, a gente vai para o intervalo e volta continuando com esse balanço com o professor Danilo, que é secretário de Saúde de Belo Horizonte. A gente volta já. Agora é 12h48, estamos de volta com Rede Notícia desta segunda-feira e seguimos conversando com o secretário de Saúde de Belo Horizonte, Danilo Borges. Secretário, eu queria fazer uma pergunta, até um pouco da vivência pessoal, né, que eu vejo lá na minha casa. Hoje em dia tem uma certa burocracia, assim, nas consultas, para quem depende do SUS. Às vezes você agenda uma consulta, o médico passa um exame, tem que esperar um tempo para realizar o exame, para depois reagendar o retorno. É complexo. Eu queria saber se tem alguma coisa pensada para resolver isso, se tem algum jeito de facilitar para a população ou se realmente é um sistema que a gente tem que se render assim e sobreviver a ele. Milena, de forma alguma a gente pode acostumar com o que não está bom, né? A gente tem que se indignar, porque a burocracia, de certa forma, ela é necessária para os controles, para o financiamento, né? Mas o usuário não tem culpa disso. Então, é obrigação nossa descomplicar e principalmente falar cada vez mais sim, ao invés de falar muitos nãos, né? Graças a Deus, a gente já está no caminho de mudar essa realidade. Belo Horizonte tem trabalhado junto com o Ministério da Saúde no programa Mais Acesso a Especialistas e isso é uma forma de revolucionar o sistema, exatamente porque ele termina com essa fragmentação do atendimento. O mesmo prestador vai ser responsável por atender o paciente, fazer os exames, cirurgia, se for o caso, e o acompanhamento no pós. Então, a gente já está vivendo isso. Seria tudo no mesmo hospital, no mesmo hospital, no mesmo local. Então, a gente já está vivendo essa realidade. Algumas filas estão muito bem gerenciadas, exatamente com esse modelo novo. E, em especial, a oncologia. Nós temos 2 prestadores importantes na cidade que estão trabalhando dentro dessa mesma lógica, cumprindo, inclusive, o que está, né, determinado na legislação, de acesso ao diagnóstico em até 30 dias e ao tratamento em até 60 dias. Então, a gente vai ver essa realidade melhorar para as várias filas que a gente tem nas especialidades e nas cirurgias eletivas. Secretário, agora 10:01 no Rede Notícia. Hoje a capa do jornal O Tempo, ela trouxe um número que me chamou bastante atenção e a gente até conversava sobre ele aqui durante o intervalo. São 29 mil pessoas nessas filas.
né? E é um número que a gente sabe que nunca vai deixar de existir. Ele oscila, né? Às vezes ele está mais alto, às vezes está mais baixo. E a gente sabe que um pé de boi da prefeitura são os hospitais filantrópicos, né? Então aqui em Belo Horizonte a gente tem Santa Casa de Misericórdia, Hospital da Baleia, Hospital Evangélico e outros que fazem aí um trabalho que é muito relevante. E a prefeitura tem convênios, às vezes, com esses hospitais. Como é que está a relação com esses hospitais, com os convênios? Está indo tudo bem? Está funcionando? Está indo bem, está funcionando. A gente quer ampliar essas parcerias, né? Principalmente para aqueles que têm alta eficiência. A matéria, né, também chamou muito a minha atenção, porque o que a gente observa é que, apesar de termos feito 41 mil cirurgias eletivas no ano passado, e provavelmente a gente vai superar esse número esse ano, a gente ainda tem muita gente esperando, né? E a gente vê o sistema sendo muito sobrecarregado com as urgências. Sim. São casos novos que são gerados, né, a todo momento, e isso, de fato, é um desafio para a gestão, tanto a gestão da saúde pública quanto a gestão dentro dos próprios hospitais. Está exigindo mais visitas do senhor ao Fábio Baquerete e a outras lideranças, né? Exatamente. E a gente tem que compor também com o entorno. Quanto mais a região metropolitana de Belo Horizonte desenvolver os seus respectivos sistemas de saúde, menos pacientes precisam da capital para receber atendimento. Então, isso também é uma tarefa, né, que envolve o Estado e os outros municípios. Ou seja, quanto mais hospital regional tiver, por exemplo, a gente sabe que o governador Romeu Zema prometeu um tanto de hospitais regionais, né? Então, se eles saem do papel, ajuda Belo Horizonte. Com certeza, né? E ajuda o mineiro, de um modo geral, né? Que não tem que viajar para ter acesso a serviços como ele faz hoje. Não só, né, esses hospitais, como uma proposta que o Estado tem de construir um hospital em que ele centraliza os outros. Então, provavelmente, né, vai ser benefício para os mineiros como um todo, mas com certeza para o Belo Horizontino também. 420 leitos na Gameleira. Secretário, quanto aos medicamentos, a gente sabe que muita coisa depende do governo do estado, né? Mas como é que está a situação de Belo Horizonte? Está tudo sob controle? Tem faltado alguma coisa? Olha, Milena, as faltas são muito pontuais, né? As nossas farmácias, elas contam com um índice de abastecimento de algo em torno de 94%. Por que não é 100, secretário? Por isso, que às vezes é um fornecedor que atrasa, algum medicamento que é descontinuado, né? E a gente trabalha no sentido de dar alternativas, seja na dosagem, na fórmula. Então, eu posso dizer que o esforço que a Secretaria Municipal de Saúde faz, a Prefeitura como um todo, para manter esse abastecimento, tem valido a pena. É muito pouco pontual essas faltas e não é nada que nos preocupa a ponto de deixar a população desassistida. Secretário, agora 12h54, a gente já está chegando quase ao final e todas as vezes que o senhor vem, ou que outro secretário vem, ou que o prefeito vem, o meu telefone começa a pipocar de pessoas falando assim: quando vai ter concurso público? Né? É médico, é enfermeiro, especialista, fisioterapeuta. Tem previsão de concurso para a área da saúde? Sim, nós já publicamos o edital, né, de um novo concurso com mais de 500 vagas. A gente espera aí selecionar mais de 12 mil candidatos, né, porque a gente vai chamando e às vezes a pessoa não toma posse, vai rodando a fila. Sim. Nas várias especialidades, nas várias categorias profissionais, o concurso vai acontecer esse ano ainda. É uma excelente notícia, né, para quem quer ingressar aí no serviço público. Ou seja, já pode buscar o edital na Prefeitura de Belo Horizonte que está lá, né? Exato. Secretário, uma coisa que a gente sempre fala muito, né? A gente já falou hoje, mas retomando, principalmente para finalizar a entrevista, sobre a vacinação. Belo Horizonte tem vacina contra a dengue, tem vacina contra a gripe e contra a Covid também, né? Exato. Eu queria que o senhor, mais uma vez, chamasse os nossos ouvintes, espectadores, para se vacinarem, para a gente ir contra esse fluxo de crescimento da demanda. É isso. A gente está ainda, né, num mês frio e o frio tende a ser um pouco mais prolongado do que foi o ano passado. Então, a hora boa de vacinar para se imunizar é agora. Lembrando que depois de tomada a vacina ainda vão mais ou menos uns 15 dias para a sua imunidade ficar plena. Vamos vacinar. A maior parte dos vírus que estão circulando hoje na nossa cidade são cobertos pela vacinação. Temos vacina contra a dengue, temos vacina contra a Covid, então bora vacinar. Não há por que se negar a vacinar e é um gesto de respeito e amor, né, ao próximo.
a si mesmo e ao próximo. Endereços e horário de funcionamento, tudo no site da Prefeitura, Exatamente. né? pbh.gov.br. Exatamente. Muito bem, agora faltam 4 minutinhos para 1h. A gente agradece com muito carinho a presença do Danilo Borges, secretário municipal de saúde de Belo Horizonte. Achei bonito o secretário, a gente estava lá acompanhando a vacinação, os mutirões lá no Parque Municipal, e ele levou a família toda, os 3 pequenininhos. Quais as idades deles, secretário? A mais velha tem 4 e os gêmeos têm 2 anos. Chegaram eles lá de baixo, lá dos braços do Danilo, da esposa dele, todos se vacinaram, foi um momento muito bonito, dando exemplo, né, secretário? É isso, temos que não só falar, mas fazer, né? É pelo exemplo que a gente convence. Muito obrigado pela presença, seja sempre bem-vindo, viu? Eu agradeço enormemente, parabéns pelo sucesso. Muito obrigado. Muito obrigada, é isso. Chegou ao fim mais um Rede Notícia. E agora você fica com Bola na Rede, apresentado pelo Júnior Brasil. E não se esqueça, nos siga nas redes sociais, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Um abraço e até amanhã. Deus nos guarde nessa segunda-feira. Ótima semana. Até mais.